1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. O texto vai dizer assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. É um trecho pequeno. Nós sempre lembramos no início dos nossos estudos em 1 Pedro as circunstâncias em que essa carta foi escrita. Ela foi escrita por Pedro no começo lá da igreja, ali na década de 60, para irmãos que viviam na Ásia Menor e que estavam passando por perseguições em decorrência da sua fé. Alguns estavam desanimados, outros estavam se revoltando, estavam se afastando da palavra de Deus, estavam se afastando da igreja de alguma forma. Então, pessoas reagem de forma diferente quando são pressionadas. Isso estava acontecendo. E essa carta é uma carta que vem para relembrá-los daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia feito na vida deles, da obra de salvação maravilhosa e grandiosa pela qual eles tinham passado, porque ele está escrevendo para crentes, ele está escrevendo para irmãos em Cristo, tá? E ele vai relembrar isso, fazendo com que eles pensem e lembrem daquilo que eles experimentaram por meio da obra de Cristo, da salvação. E uma vez que eles lembram disso, Pedro vai gastar um bom tempo ali no capítulo 1 falando da maravilha dessa salvação. Pedro, então, ele vai começar a trazer as implicações práticas do que isso significa. Então, eles conheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador? Glória a Deus por isso. Ele vai ter aquela doxologia maravilhosa ali dos versos 3 a 12. Mas depois ele vai trazer, se isso é verdade na sua vida, naturalmente isso vai ter implicações. A sua vida não pode continuar sendo a mesma se você efetivamente foi nascido de novo. Não é possível. É natural que haja um processo de crescimento, um processo de mudança, um processo de você ser de fato desarraigado desse mundo e ser cada vez mais feito parecido com o nosso Senhor. Isso é o natural. E por isso que lá no capítulo 1 nós vimos as 3 primeiras grandes implicações, que são o quê? Uma vida de santidade, uma vida de temor no Senhor e uma vida de amor fraterno, de amor ao próximo. Essas 3 coisas são absolutamente naturais. Nasceu de novo, isso vai começar a acontecer. Esse é o frutificar. E aqui no capítulo 2, Pedro vai continuar trazendo as implicações práticas disso. De uma maneira mais, vamos colocar, vou ser repetitivo, mas mais prática ainda. Vocês vão ver no capítulo 2 e capítulo 3, ele aplicando essas realidades à família, ao trabalho, ao nosso relacionamento no Estado, com o Estado em si, com vários aspectos do nosso dia a dia. Porque você não nasce de novo no domingo à noite ou no domingo de manhã dentro de uma igreja. Você nasce de novo para tudo, para toda a sua vida. Isso muda tudo. A forma como você relaciona, trabalha, a forma como você se casa, a forma como você ganha dinheiro, a forma como você gasta dinheiro. Tudo isso vai ter implicações se você de fato crê no Evangelho. E nesses primeiros 3 versos que nós vamos tratar aqui, antes de iniciar esses aspectos mais específicos, a gente vai falar de algo importante, sério, que faz uma relação direta, por isso que está escrito, portanto, aqui, com aquilo que foi falado sobre a necessidade de uma vida de temor, santidade e de amor ao próximo, que é o quê? Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Irmãos, esse crescimento não é dado por você ou por mim. Por mais que hajam aspectos na nossa vida, decisões, disciplinas, meios de graça que são usados pelo Senhor para que nós possamos crescer, quem dá o crescimento é o Senhor. Isso é maravilhoso, porque a gente sabe que a força é dele, mas isso também traz algo que a gente precisa olhar e parar e pensar. Se não está tendo crescimento na minha vida espiritualmente, se eu hoje sou igual ou pior do que eu era há 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, é algo que eu preciso analisar. É algo que eu preciso ver. É algo que eu preciso me colocar diante de Deus e clamar ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Por que não está tendo havido crescimento da minha parte?
Se é o Senhor que faz, alguém aqui tem dúvida que o Senhor tem poder para fazer qualquer um crescer o tanto que Ele quiser? A gente sabe que Ele tem. Se isso não está acontecendo, cabe a nós olhar para a palavra dEle e tentar discernir o que eu não estou fazendo de acordo com a vontade do Senhor. Estou em desobediência? Eu estou em pecado? Eu estou querendo viver do meu jeito? A palavra de Deus vai dar instruções para nós. E esse trecho que nós lemos aqui, esse pequeno trecho, ele vai trazer instruções extremamente preciosas para que nós possamos, então, entender de que forma que nós podemos ter uma vida de crescimento espiritual. Entenda que o crescimento é esperado para todo aquele que nasce de novo. Não é normal que alguém não cresça. Se você conhecesse, é normal que uma criança nasça com 48 centímetros e 3,5 kg. Normal. Agora, um adulto de 38 anos com 48 centímetros e 3,5 kg não é algo normal. É algo estranho. Essa pessoa tem uma doença, tem alguma coisa ali que precisa ser visto, tem que ser tratado. Então, o novo nascimento, ele implica naturalmente em crescimento. A gente tem falado isso com muita frequência aqui. A obra do novo nascimento é uma obra monergística do Senhor. Ele vai, de fato, nos regenerar, justificar. Mas ela não termina na salvação. Essa obra que o Senhor opera, que é monergística, ela prossegue durante a santificação e até a glorificação. O Senhor continua fazendo isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, se não há crescimento espiritual na sua vida, você precisa olhar para as Escrituras e tentar entender, Senhor, o que está acontecendo? Não é para ser assim. Porque não é, irmãos. A igreja deve crescer. Vocês individualmente, nós individualmente, eu individualmente precisamos crescer espiritualmente. Esse texto aqui que nós estamos vendo vai nos ajudar a compreender isso. O primeiro ponto que ele vai trazer como algo que você precisa atentar para que você possa ter um crescimento espiritual é esse. Você precisa se despojar do pecado. Você precisa se despojar do pecado. Ah, eu quero conhecer toda a teologia reformada, eu quero ler todas as obras de fulano, ciclano. Se você quiser ter muito conhecimento, mas você não entender que o pecado é algo que precisa ser extirpado da sua vida, lógico, com todas as lutas e dificuldades que a gente sabe que vai ter, e sabendo também que nunca seremos perfeitos aqui nesse corpo dessa carne, mas você não vai poder ter crescimento enquanto você achar que o pecado é algo que você pode brincar ou conviver ou viver com isso. Então aqui o primeiro ponto que Pedro vai trazer para nós, o Espírito Santo traz através de Pedro, é esse. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Percebam o seguinte, eu falei despojando do pecado de uma maneira bem genérica. Porque não existe um pecado. Então, assim, Danilo, se eu livrar desses 5 pecados aqui, aí eu vou crescer espiritualmente? Eu posso continuar nos outros? Aqui não está escrito adultério. Eu posso continuar adulterando, mas eu parando com a maledicência? Não é isso. A gente sabe. A gente tem que ler a Bíblia como um todo. Todos os pecados, eles impedem o seu crescimento espiritual. Se você vive na prática reiterada do pecado, o Senhor já deixou isso claro para você, e você se mantém sem uma atitude de arrependimento, confissão e perdão diante de Deus, você não pede perdão para o Senhor, se você acha que isso é normal e continua vivendo nisso, perceba, você não está se despojando do pecado. Mas por que ele traz esses 5 pecados de maneira mais específica aqui? É interessante notar. Existe um porquê. Se a gente for pensar, qual foi o último estudo que nós fizemos aqui, a parte final do primeiro capítulo de Pedro, qual foi a última grande implicação da salvação em nossas vidas que ele vai colocar? Amor fraternal. A necessidade de nós termos uma vida em que nós amamos o nosso próximo, cuidamos do nosso próximo, demonstramos isso de maneira prática. E é muito interessante que esses pecados que ele traz aqui são pecados que claramente eles atacam de uma maneira muito clara e muito frontal o relacionamento entre irmãos. São pecados que falam muito de relacionamento. Será possível que naquele contexto de perseguição, a unidade e a fraternidade entre aqueles irmãos perseguidos estava começando a ruir? A gente sabe que quando a gente passa por perseguição, às vezes ou quando a gente está passando momentos difíceis, às vezes a gente tem problemas com irmãos, com pessoas próximas a nós. Talvez aquilo fosse uma realidade para eles e Pedro estivesse exortando eles aqui. Mas nenhuma palavra que está escrita nas Escrituras, ela foi escrita de maneira
aleatória. Ela foi pensada para estar aqui. E por isso que é interessante e importante que nós entendamos isso. Nós estamos vendo aqui pessoas que precisavam, estavam sendo exortadas a crescer espiritualmente. E o que o Senhor traz para elas? Vocês precisam amar o próximo. E agora vocês precisam se despojar dos pecados que estão fazendo você viver como inimigo do teu irmão. Porque esses pecados fazem você viver como inimigo do teu irmão. Você não tem prazer nele, você tem ódio dele, você tem raiva dele. Você traz mágoa por ele. Então é algo que precisa ser tratado. Porque por mais que a nossa salvação seja individual, e ela será assim até o fim, ninguém é salvo porque faz parte de uma família X, ou de um grupo tal, ou de uma igreja tal. É necessário que você tenha uma experiência individual de novo nascimento, mas o fato é que o Senhor quis que a nossa caminhada nessa terra se desse através do relacionamento em igreja, o corpo de Cristo, qual Ele é o cabeça, e que um dia Ele vai vir buscar. Então nós precisamos viver essa vida de irmandade, de fraternidade, de amor ao próximo, e esses pecados impedem que isso aconteça. Se a gente for falar aqui de uma maneira bem clara, né, sobre cada um deles, vamos pensar aqui, que a gente conhece essas palavras, são palavras difíceis, mas nós precisamos entender de fato e meditar um pouquinho naquilo que está escrito aqui. Primeira palavra, o que é a maldade que eu preciso me despojar? E antes até, né, eu esqueci de falar isso. Despojar não é uma palavra que a gente usa tanto no nosso dia a dia. Despojar significa tirar aquela roupa, eu ser despido, ser tirado. A gente usou muito essa expressão quando a gente estava estudando Colossenses. Quantas vezes a gente falou do despir do velho homem, de tirar aquela roupa do velho homem para nos revestirmos de Cristo? Irmãos, nós nascemos em pecado. Mesmo aqueles que nasceram de novo ainda carregam a marca do pecado nesse corpo, e será assim até o dia que o Senhor voltar, né, ou que o Senhor nos levar. E o que acaba acontecendo? Nós vamos ter que conviver com essa realidade. Nós teremos que conviver com essa realidade do pecado em nós, infelizmente. Por isso que a Bíblia vai nos lembrar sempre dessa figura do despir, do tirar, porque o natural nosso vai ser isso. Você sempre está, mais uma vez, voltando a pecar. A gente tem esse pneu murcho que sempre te leva para o lado do erro. E cabe a nós estarmos atentos a isso e estarmos em Cristo para que nós possamos viver uma vida reta e santa. Então, despojar é isso, é tirar, jogar fora aquela roupa imunda que você estava usando e que não é aceitável no ambiente que você está entrando agora. Você precisa se trocar, você precisa tirar aquela roupa. Então, basicamente, o despojar significa isso. Agora, falando dos pecados de maneira mais específica, né? Primeiro aqui a maldade. Maldade, né? Muito óbvio, né? O que é maldade? Maldade é você prejudicar alguém. Não. Porque você pode prejudicar alguém sem querer. Isso não pode acontecer? Eu posso, às vezes, prejudicar o meu irmão por uma palavra que eu disse, ou por algo que eu fiz, mas eu não tinha a menor intenção de fazer isso. Isso acabou acontecendo de maneira equivocada, foi um erro, foi uma falha minha. Isso não é maldade. Mesmo que isso tenha causado um grande prejuízo para aquela pessoa. A maldade implica em intenção. Uma pessoa maldosa é uma pessoa que tem um desejo claro no seu coração de que ela quer ver aquela pessoa prejudicada. E eu vou fazer algo para prejudicá-la. O que eu posso fazer para prejudicá-la? Eu não sei, mas eu vou fazer alguma coisa, porque eu quero vê-la sofrer. Aí você pode pensar, eu jamais faria isso. Jamais eu faria uma coisa dessa. Não se engane, irmãos, a gente vai ver as demais implicações dessa maldade e a gente vai perceber que muitas dessas coisas que estão aqui, a gente faz. Talvez você nunca matou ninguém, você nunca tirou a vida de uma pessoa, você nunca jogou um carro em cima de uma pessoa. Graças a Deus por isso, não é para fazer isso mesmo, não. Mas você já pode ter feito coisas horríveis com a sua boca, com a sua língua, com o seu pensamento e que machucou, ofendeu e destruiu a vida de pessoas por maldade, por essa má intenção, né? O desejo é fazer o outro sofrer. Por isso que a maldade aqui é a base para esses outros elementos que a gente vai ver aqui. O dolo é algo que a gente não é tão acostumado, a gente não escuta tanto essa palavra. Mas o significado nesse contexto que é trazido aqui pela palavra é o quê? Agir de forma dolosa é agir de forma enganosa, mentirosa,
distorcendo também intencionalmente a verdade. Agir com dolo é agir distorcendo a verdade, é agir de maneira mentirosa. Sabe aquela pessoa que você pergunta, olha, irmão, por que você não veio, não está participando das reuniões? E ela, não, é por causa disso, daquilo e tal. Ela mesma sabe que aquilo é mentira. Ele está querendo enganar. Ele está querendo mudar a mente da pessoa sobre aquilo que ele é, ou ele está querendo fazer isso para ganhar algo em troca. Mas, irmãos, por mais que você... Não, eu não sou uma pessoa maldosa, mas agir com dolo, nós todos agimos em um momento ou outro. É lidar de forma contrária à verdade. Isso é muito comum. A gente faz isso. Mas isso está errado, isso é pecado e precisa ser tratado diante de Deus. O terceiro ponto tem a ver com o dolo, com essa intenção de enganar, com essa malícia no desejo de enganar, que é a hipocrisia. A hipocrisia é algo muito claro para nós, era algo que o Senhor detestava. O que é ser um hipócrita? É dizer que vive de um jeito que de fato você não vive. É querer mostrar que você é uma pessoa santa, sendo que você sabe que você vive uma vida de pecado. É querer mostrar que você é um ótimo pai aqui na igreja, mas você sabe que você trata muito mal os seus filhos. É querer mostrar que você é um ótimo marido para sua esposa, mas quando vocês dois estão juntos, você a trata mal. Por que a hipocrisia tem a ver com dolo? A hipocrisia tem a ver com dolo porque quem age de forma hipócrita, deliberada, intencional, ela está agindo de que forma? Mentirosa. Porque ela quer o quê? Enganar todo mundo. Ela quer mostrar para os outros que ela é algo que ela não é. Isso é hipocrisia. Isso é detestável, irmãos. Isso faz mal para a igreja, isso faz mal para você, e o Senhor detesta isso está muito claro. A forma como o Senhor Jesus trata do hipócrita sempre lembre-se, como ele tratava com os fariseus, porque eram os hipócritas por excelência. É algo sério, é algo que a gente tem que cuidar. Então, mas eu sou um tremendo de um pecador, eu preciso toda vez vir aqui escrever uma camiseta com os meus pecados. Não é isso. Não é isso. Mas aceitar que nós temos lutas, dificuldades e pecados e que eles precisam ser tratados, queridos, isso é para o seu bem e para o meu bem. Isso não é porque alguém está mandando. É a melhor coisa que nós podemos fazer. O hipócrita é como alguém que vai ao médico e essa pessoa está passando por sérios problemas de saúde, está sofrendo muito, mas na frente do médico ele tem vergonha de falar, porque ele não quer parecer alguém que não se cuida. E ele fala, não, eu me alimento super bem, eu faço exercícios, E ele conta mentiras para o médico. E ele espera ser tratado, espera ser curado. O hipócrita nunca vai ser tratado, nunca vai ser curado. Ele precisa reconhecer quem ele é de fato. O quarto ponto que o irmão traz, o apóstolo Pedro traz, o Espírito Santo usando o apóstolo Pedro, todos nós sabemos o que é. A inveja. A gente falou muito sobre a inveja aqui, lembra quando a gente fez aquela série do Salmo 73? E a inveja é um pecado muito sério, irmãos. A inveja tem a ver com orgulho, porque eu invejo porque eu quero aquilo que o outro tem e eu me acho mais merecedor daquilo do que ele. Porque eu sou melhor que ele. Por que ele tem aquele carro e eu não? Por que ele tem aquela esposa e eu não? Então, ela tem a ver com orgulho, ela tem a ver com desprezo, ela tem a ver com acepção de pessoas. A inveja tem a ver com tudo isso. Eu olho para o outro, eu entendo ele inferior a mim, eu quero ter o que ele tem, eu acho um absurdo ele ter aquilo que eu não tenho. Isso é inveja. Isso é horrível. Isso não é bonito. Não estou falando que é errado eu querer ter uma casa boa igual o irmão tem. Mas a gente sabe muito bem a diferença da gente desejar ter algo bom e colocar isso diante de Deus e a gente querer ter aquilo que o outro tem, querer que ele... Se possível, então, Senhor, se o Senhor não for me dar, pelo menos tira dele para eu não ficar tendo essa chateação aqui de ficar vendo, né? Está errado também. E aí vem a irmã gêmea da inveja, a maledicência. Falar mal um do outro é uma consequência natural da inveja. O invejoso, se vocês pararem para pensar, todo mundo aqui tem algum nível de maledicência, mas a gente sabe que tem pessoas que são muito maledicentes. Entenda, o maledicente, aquele maledicente profissional, é a pessoa mais invejosa que você conhece. É natural. Ele pode não falar isso, mas a maledicência, ela é a irmã gêmea da inveja. Você tem inveja, por exemplo, daquelas pessoas que passaram pelo terremoto agora e estão com as suas casas destruídas lá na Turquia? Você tem inveja delas? Não. Você vai falar mal delas? Não. Aquele povo lá tem isso só por causa disso. Não, a gente não faz maledicência. Você faz maledicência com quem? Uma pessoa que parece que é cuida muito bem dos filhos,
Você fala, mas isso aí é tudo, isso é coisa de... Deve ser, por quê? Porque eu tenho inveja. Porque o filho deles é tudo crente, tudo certinho, cresceu no evangelho e creu no evangelho. Mas ali deve ter alguma coisa. Então assim, você fala mal, você destrói a reputação, se for possível. Por quê? Porque você tem inveja, você queria ter aquilo. Então, entenda, esses 5 pecados que a gente colocou aqui, se eles não forem tratados, se eles não forem confessados, se eles não forem abandonados, se eles não tratados ao pé da cruz, vocês conseguem entender que isso vai trazer problema individualmente, mas vai trazer problemas sérios para a igreja? Para a comunhão dos santos? Pense, uma igreja pequena, aquela reunião, esses irmãos aqui, eles reuniam em igrejas pequenininhas, em casas. Aí você tem 5 famílias, um com inveja do outro, um falando mal do outro, um fazendo maldade por outro. Num momento em que eles estão sendo perseguidos por pessoal de fora da igreja. Tem como subsistir isso? Se você fosse Satanás, você não ia investir? Seria um ótimo investimento da parte dele. Vamos destruir a igreja assim, um falando mal do outro. Então aqui é algo que fica muito claro. Esses pecados, eles vão totalmente, de forma muito contrária a uma vida de amor ao próximo, que é um dos requisitos esperados para nós lá, que o próprio Pedro trouxe para nós lá no final do capítulo 1, que é uma implicação natural do novo nascimento. Por isso, irmãos, eu sofro de todos esses pecados em alguma medida, e vocês também. Todos nós, porque isso está dentro de nós. Alguns mais, outros menos. Sabe o que você e eu precisamos fazer? Nos arrepender, confessarmos e abandonarmos esse pecado. A gente vai ter luta? Vai, mas você vai continuar pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão. Não é assim que funciona. E se eu cair de novo? O meu filho mais novo, ele volta e meia, quando ele era mais novinho, ele caía, se machucava e tinha que correr para o hospital para dar ponto. Então agora foi no queixo. Corre para o hospital, dá ponto no queixo. A gente não gostaria que isso acontecesse. Mas se aconteceu, o que a gente faz? Trata. Aí passa alguns dias, cai de testa, quebra a testa aqui. O que a gente faz? Leva de novo. Vocês acham que ia chegar algum momento na vida dele que eu ia falar assim, a próxima vez que você cair, eu não trato mais. É isso. É toda vez que a gente agora tenta que ele não caia, graças a Deus nunca mais aconteceu. Mas se acontecer, nós vamos ter que tratar. E o tratamento para isso aqui é arrependimento, confissão e perdão. Isso aqui vai trazer implicações para a sua vida, para a vida da tua igreja, para a vida dos irmãos mesmo, da igreja como um todo. Se você quiser ter crescimento, tem que passar por isso. Você tem que olhar o próximo como um irmão que você ama, apesar das falhas dele, e não como um adversário que você quer colocar para baixo para você parecer um pouquinho mais santo. Porque para Deus, irmãos, ele não vai cair nessa. A gente, como pai, não cai dos nossos filhos, um filho querendo, eu sou melhor que o outro. A gente sabe quem que a gente tem em casa. Para Deus, você acha que você está querendo mostrar para quem? Você pode tentar enganar os pastores da igreja, isso aí você engana. Tem um irmão ali que tem uma vida horrível, mas ele parece muito santo. Você vai enganar por um tempo. Mas diante de Deus você não está enganando ninguém. Então, evite fazer isso. Então, a primeira aplicação basicamente é essa. Despoje-se do pecado. Lembra, a gente falou de amar ao próximo, amar ao próximo, amar ao próximo. Dizer que ama ao próximo é muito fácil. Eu amo meus irmãos. Isso é fácil. Amor é vida. Amor é relacionamento. Amor é piedade. Isso é amor real. Aqui pode ser através de fazer coisas, ajudar, estar junto, ter relacionamento, mas uma ótima forma de você analisar se você está tendo uma vida de amor ao próximo, que foi o que a gente viu lá nos versos 22 a 25, é esse. O quanto que você tem inveja? O quanto que você quer o que o outro tem? O quanto que você é um hipócrita? Entenda que se você vive dessa forma, você não tem muito amor, não. E aí você precisa tratar desses pecados para que você possa amar. Então, a primeira aplicação é essa. Irmãos, não se engane. Você está se enganando se você está tentando provar para Deus ou para alguém que você não tem esses pecados, caso você tenha. Se arrependa e coloque diante de Deus e peça perdão a Ele. Despoje-se dos pecados. Isso aqui é o primeiro passo. Né? É o ponto que ele coloca aqui, despojando. Né? Maledicência eu não tinha colocado, mas é esse. E aí ele prossegue para o próximo passo. Você precisa se despojar do pecado. E qual que é o segundo passo? Você precisa desejar o genuíno alimento. E não basta desejar. Você tem que se alimentar do genuíno alimento. E aí ele está no verso 2.
desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Primeiro aspecto que ele traz é o aspecto negativo, abandona o pecado. Mas agora ele vai trazer um aspecto positivo. Faça algo. O quê? Deseja ardentemente esse genuíno leite que vai trazer crescimento, esse alimento que você precisa, que é necessário e pelo qual você tem crescimento. Se você não abre mão do seu pecado, você não vai crescer espiritualmente. Mas se você não se alimenta, você também não vai crescer espiritualmente. Aqui você não tem que optar. Não, eu quero viver no pecado, mas me alimentando bem. Não vai dar certo. Ou o contrário, né? Eu quero abandonar o pecado, mas eu não quero ter uma vida de crescimento me alimentando da palavra de Deus. Isso também não vai dar certo, tá bom? E aqui a forma como ele coloca é maravilhosa, desejar ardentemente esse alimento, né? E aqui um primeiro aspecto que eu quero tratar com os irmãos, é exatamente dessa palavra, ardentemente. De que forma nós devemos desejar esse alimento? Ardentemente, de uma maneira assim, com muita intensidade, com senso de urgência, senso de necessidade, senso de urgência. Aqui o exemplo é maravilhoso, eu nem preciso fazer a ilustração, porque a Bíblia já traz a ilustração. Você já viu um bebê recém-nascido procurando o seio da mãe? Ele parece, literalmente, que se eu não conseguir achar esse seio agora, eu vou morrer, eu preciso daquilo. E aí o desespero dele é tão grande procurando aquilo, que ele faz o quê? Ele chora, ele fica vermelho, ele fica gritando, enquanto ele não tem aquilo que ele precisa. O bebê ele tem esse senso de urgência, necessidade. Eu preciso desse alimento, senão eu vou morrer. Ele está errado? Não, é porque é verdade. É verdade. Esse exemplo é o exemplo que o Senhor dá para nós da forma como eu e você deveríamos ansiar e desejar pelas Escrituras. Eu preciso desesperadamente das Escrituras porque disso depende a minha vida. Disso depende a minha vida. Não é certo, eu não vou morrer de fome. Mas existem fomes espirituais que levam a doenças espirituais que trazem muita dor e muito sofrimento para um cristão. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que considerar, que está aqui nesse texto, é de que jeito você tem desejado esse alimento que é a Escritura Sagrada. Como alguém que depende disso para a sua vida ou como um complemento? É só um complemento. Eu como minha alimentação toda e tem um biotônico Fontoura que eu tomo ali no final do dia, que é só para dar as vitaminas que eu preciso, talvez. Aí tem dia que eu tomo, dia que eu não tomo. Não é assim. O texto não te dá essa opção. A forma como ele coloca é muito clara. Esse aqui, a Bíblia Sagrada, é o genuíno alimento. Se você não se alimentar dele, você não vai crescer. O segundo aspecto é o alimento em si. É o alimento em si, eu quero que vocês considerem isso. Então tem algumas traduções que trazem até um pouquinho diferente, o leite espiritual, ou leite racional, ou leite lógico, depende da tradução. Mas no fim, todas elas, todos os comentaristas são unânimes a apontar que tudo isso aponta para uma coisa só, que é a palavra de Deus. Esse leite é a palavra de Deus. Então, por meio da palavra é que vai ser dado esse crescimento para a salvação. Peraí, mas eles não eram já salvos? Eles já não tinham nascido de novo? Sim. Pedro trata esses irmãos como irmãos em Cristo, que já foram salvos. Mas a nossa salvação, assim, a saída da morte para o pecado, a morte, a gente estava morto. E aí, de repente, nós cremos no Evangelho e somos salvos. Nós nascemos de novo. Esse é o primeiro aspecto da nossa salvação. Mas aqui vou citar Augusto Nicodemos, ele diz, salvação, que ele quer dizer aqui, é no seu sentido final, que engloba todo esse processo que começa na regeneração, justificação, passa pela santificação e termina na glorificação, quando a gente estiver na glória. Todo esse processo é o processo de salvação. E quem opera todo esse processo do começo ao fim é o Senhor, é o próprio Senhor quem faz isso, né? E qual é a meta desse crescimento que a gente vai ter com esse alimento espiritual? Irmãos, qual que é a meta da nossa santificação? Qual que é o ponto pelo qual eu devo olhar e falar, é assim que eu quero ser, é assim que eu anseio ser, é isso que eu desejo ser, é isso que eu quero para a minha vida? Está lá em Efésios, capítulo 4, verso 13. Essa é a meta da santificação. Essa é a meta que eu e você deveríamos ansiar diariamente nas nossas vidas. O jeito, você nunca vai alcançar isso.
nessa vida. Mas essa é a meta, é isso que eu tenho que desejar e ansiar. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus, Jesus Cristo. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nosso padrão é altíssimo. Nosso padrão é o próprio Cristo. É Ele que eu devo olhar e é Ele que eu desejo ser igual. Ser santificado é ser cada dia mais feito pelo Senhor, parecido com o Filho dele, com Jesus Cristo. E isso só vai acontecer se você ler as Escrituras. Se você conhecer as Escrituras. Porque a Bíblia é a palavra revelada de Deus, da forma como Ele quis revelar. Né? E não existem atalhos. Tem um jeito que dá para fazer isso? A gente estava falando no grupo, né? O YouTube é uma coisa maravilhosa. Você entra lá, tem um cara lá que vende um curso, que você aprende a falar inglês em 6 aulas. Você paga lá R$500 para ele, 6 aulas de 1 hora cada, você sai falando inglês. Você faz lá um outro curso, lá o irmão até comentou, de saxofone. R$300 você dá lá, um negócio que demora anos para a pessoa conseguir tocar, e você consegue em 20 minutos, todo dia, uma vez por semana, e você vai aprender a tocar saxofone. Vocês acreditam nisso? É mentira. Não existem atalhos. Ah, mas eu quero ter uma vida de santidade, de crescimento espiritual, crescendo na palavra, sendo feito a perfeita estatura de Cristo Jesus, cada vez mais parecido com Ele, mas eu não quero gastar tempo com a Bíblia, é muito difícil, eu tenho um monte de coisa para fazer, é chato, eu tenho que ficar lendo, eu não entendo. Tem algum outro jeito? E se eu fizer uma penitência, dá certo? Melhora? Consigo ir mais rápido? E se eu... Tem coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, eu tenho bastante dinheiro, eu posso dar dinheiro para os pobres, isso ajuda? Não é assim que funciona. Não existem atalhos. Fazer boas obras é maravilhoso. Ler a Bíblia é maravilhoso. Né? Ajudar o próximo é maravilhoso. Tudo isso, mas tudo isso faz parte da nossa caminhada cristã e tudo isso faz parte da gente crescer em santificação. Não tem atalhos, irmãos. Não tem como. Você pode se enganar, isso não vai acontecer. Por isso que tantas pessoas procuram pessoas que oferecem atalhos. Vem aqui que eu tenho uma palavra diferenciada que você vai receber e aí você vai dar um salto na fé. Você vai sair de um recém-nascido espiritual para ser um profeta que conhece o futuro. As pessoas procuram isso. A maior parte das pessoas que se dizem evangélicas participam de igrejas que prometem esse tipo de coisa. Mas isso é mentira, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não existem atalhos. É aqui a segunda aplicação. E às vezes, quando eu faço minhas aplicações, eu fico pensando assim, às vezes parece que eu sou tão repetitivo nas aplicações. Eu já fiz essas aplicações milhares não, né? Dezenas de vezes aqui nesse púlpito. Nós devemos ler a Bíblia. Qual é a aplicação clara e evidente desse texto que a gente acabou de ler? Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. É claro, é óbvio, é evidente. A Bíblia é o alimento que você precisa para crescer. Se você não se alimentar dela, você não vai crescer. Você não vai. Você vai ter um crescimento deficiente. Você já viu uma criança? Eu lembro uma vez, a gente morava em Cascavel, a gente recebeu uma amiguinha da Isabel em casa, e ela era magrinha, branca, assim que você via do outro lado dela quase, tão branquinha que ela era. E você olhava, ela tinha uma aparência um pouco doente. Ela tinha uma aparência doente. Aí ela passou uma tarde em casa. Elas eram pequenininhas, tinha 4, 5 anos. E aí eu lembro quando a gente foi fazer o almoço para ela comer, a gente não conseguiu. Porque ela não comia nada. Ela só comia macarrão puro, sem... Ela só comia coisas brancas. Ela era branquinha. Ela só comia a clara do ovo, só comia o macarrão. Você olhava para ela e olhava para outras crianças e falava assim, claramente essa criança tem uma deficiência, tem uma dificuldade, ela não vai ter um crescimento natural. Isso acontece conosco. Por que irmãos crescem mais na fé que outros? É tudo obra do Espírito Santo de Deus? Sim. Mas porque tem irmãos que estão querendo atalhos. Não, eu quero aprender ouvindo um monte de pregação de coisa que eu gosto. Não quero ouvir tudo, eu quero só o que eu gosto. Eu gosto só do pastor tal. Às vezes você está querendo só se encher de você mesmo. Você entende? A gente não pode falhar nisso. A gente precisa ler as Escrituras, a gente precisa conhecer as Escrituras. Todo cristão é chamado a isso. Todo cristão é chamado a isso. Nenhum de nós, nenhum daqueles que se dizem crente pode dizer, eu não preciso. Isso é papel do pastor, ele que me ensine. Depois você vai ter que prestar conta diante de Deus por isso.
O irmão Nicodemos aqui ele acaba sendo bem mais duro que eu na análise dele sobre o porquê das pessoas não lerem ou não terem prazer algum na leitura das Escrituras. Ele é bem curto e grosso. A razão principal para a falta de interesse na Bíblia, por parte das pessoas que se professam cristãs, é que realmente elas nunca nasceram de novo. Um bebê morto, ele não quer beber nada. Ele não precisa de leite. Ele não vai pedir leite. Mas um bebê que nasceu, que está sentindo aquela necessidade, ele vai atrás. O texto é duro, né? Seus corações estão cheios daquelas coisas que Pedro mencionou no verso anterior. Maldade, maledicência, dolo, inveja, hipocrisia. Então isso é algo que precisa ser tratado. Terceiro aspecto que tem que ser analisado em relação a essa questão desse alimento espiritual que a gente precisa se alimentar é sobre a qualidade desse alimento. O alimento espiritual é a Bíblia, é a palavra de Deus. É o genuíno alimento. Então ele não fala que você só precisa se alimentar. Você precisa se alimentar da Bíblia, da palavra de Deus, do genuíno alimento. A verdadeira e pura palavra de Deus. Uma palavra que não tem aditivos, que não tem conservantes, que ela não precisa ser misturada com nada, que ela pura é suficiente. É muito interessante. Pegando mais uma vez a ilustração que o próprio Senhor faz. O bebê. Um bebê recém-nascido, ele precisa de mais o que além do leite da mãe dele? Nada. Nada. Os médicos recomendam, não misture nada. Tem pais que às vezes querem colocar açúcar, querem colocar mucilon, não para ele crescer mais rápido. Isso faz mal, isso não ajuda a criança. Tudo que a criança precisa está naquele alimento. A palavra de Deus é da mesma forma. A palavra de Deus ela tem tudo que nós precisamos para que nós possamos crescer espiritualmente. Ah, mas e os livros que a gente lê? Os livros nos ajudam a compreender a palavra de Deus. Né? E isso que os irmãos fazem. Irmãos que estudam mais que nós, que leem livros que outros leem, nos ajudam a pegar um texto que talvez seja difícil, que eu não consiga entender, eu posso entender ele melhor. Mas no fim, se você está pegando um livro, está estudando, está querendo aprender coisas que são contrárias, que te atrapalham, que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, né, e afirma antes de maneira categórica que você está se deixando, por exemplo, alimentar por isso, você está se colocando em grande perigo. Você está misturando o alimento seu, que é um bom alimento, com coisas que não prestam. E isso vai causar problemas para você. Aqui, nesse ponto, sobre o tipo de palavra, né, o genuíno leite espiritual. 2 pontos que eu quero trazer. Primeiro, para aqueles que levam a palavra. Não só os que trazem a palavra de púlpito. Aqui tem vários irmãos que levam a palavra nos grupos nas casas, que tem grupos evangelísticos, que ensinam a palavra para outras pessoas. Irmãos, homens e mulheres, né? Todos nós aqui temos uma responsabilidade de oferecer para aqueles que nós levamos a palavra o genuíno leite espiritual. E não aquilo que você pensa, não aquilo que você quer, não aquilo que você gosta, não o seu evangelho. Tem muitas pessoas que têm o evangelho deles, o evangelho de Cristo. Se você vai levar a palavra de alguém, certifique-se por meio de oração e de preparo seu individual, de que aquilo que você está levando para aquelas pessoas é o genuíno leite espiritual. Ninguém vai fazer isso de maneira perfeita, mas a gente tem uma responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. Então, assim, se acontecer de errar, isso pode acontecer, a gente se arrepende, pede perdão para o Senhor. Mas fazer isso de maneira negligente, de qualquer jeito, isso a gente vai ser cobrado disso. Né? Então, a gente tem que ser cuidadoso. Esse é um ponto. E agora o segundo ponto, não para aqueles que pregam, mas para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Para os ouvintes, para aqueles que estão se alimentando. Pergunta que eu faço. A palavra de Deus é suficiente para você? Ela é. Graças a Deus. Tome cuidado, porque existem pessoas que dizem que é, mas no fim agem como se não fosse. Que palavra de Deus que está ouvindo? Ah, eu gosto muito. O pastor Nicodemos, ele brinca que uma coisa que ele achava muito estranha quando alguém ligava para ele ou encontrava ele e falava assim, eu amo as suas pregações. Todo dia eu escuto Nicodemos, Edir Macedo e o Silas Malafaia. Ele falou assim, mas é tão diferente um do outro, né? Se pregam coisas tão diferentes que tipo de alimento é esse que essa pessoa está tendo? Irmãos, a gente faz isso. Às vezes, eu já citei isso e eu vou citar de novo. E eu tomo esse cuidado, porque eu já passei por isso. Todo mundo aqui tem as suas predileções, aquilo que elas gostam mais. Tem pessoas que gostam de mais pregações sobre amor,
Tem pessoas que gostam mais de pregação mais chapuletada, que bate na cara. Tem pessoas que gostam mais de pregações históricas, de coisas que remetem aos feitos dos puritanos e tudo mais. Entenda, todas essas coisas são boas. Nenhuma delas é ruim. Mas a palavra diz que nós precisamos nos alimentar de toda a palavra. Não existem trechos da palavra, mas toda a palavra. O bom pregador, o bom pastor, ele alimenta a igreja dele de toda a palavra. Quando você só quer ouvir uma coisa, sabe por que isso acontece? Não é porque você ama muito aquela coisa, você ama tanto a você, que você quer ouvir só aquilo que você gosta de ouvir, e você despreza todo o resto. Por mais que aquilo seja bom. Eu não estou falando de coisa ruim, eu estou falando de coisa boa. Mas se você só escuta o cara que fala do amor, do amor, do amor, do amor, do amor, o amor é ótimo, é maravilhoso. A gente teve uma pregação sobre o amor na última oportunidade que a gente teve aqui. Mas às vezes você está fazendo isso porque você está desprezando o resto. Porque você sabe que ali você tem mais facilidade, porque ali você tem mais tranquilidade, mas isso está errado. Isso é uma alimentação errada. Seria a mesma coisa, por exemplo, de nós aqui começássemos a nos alimentar de algo muito saudável, por exemplo, laranja. Laranja é saudável, não é? Eu só vou comer laranja por 6 meses. Isso vai fazer bem? Ah, mas tem coisa que eu não gosto muito. Você precisa ouvir a palavra de Deus inteira. Você precisa conhecer o Velho Testamento, o Novo Testamento. Você precisa conhecer a lei de Deus. Você precisa saber o que é o Evangelho. Você precisa conhecer a palavra como um todo. Ah, mas dá muito trabalho. A sua vida depende disso. A vida da tua família depende disso. A vida da tua igreja depende disso. Por que essa preguiça? Clame ao Senhor, peça para Ele. Cuidado com as misturas. Aqui você tem que tomar cuidado com 2 coisas. Com a falta. Então, uma pessoa que só escuta a mesma coisa porque aquilo afaga o ego dela. Então, assim, eu gosto muito do amor. Aí eu trato bem as pessoas com amor. Aí a pessoa fica falando que só o amor é importante, eu fico, viu como eu estou certo? Olha como eu estou certo. O da chapuletada é a mesma coisa. O cara só bate, ele escuta aquilo, ele gosta daquilo, ele dá chapuletada em todo mundo, ele fica, viu como eu estou certo? Eu não erro nunca. Eu sempre dá certo o que ele fala com o que eu falo. No fim, a gente está querendo nós. Isso está errado. Eu preciso me alimentar de toda a palavra de Deus. Toda. Gostando você ou não do que você vai ouvir. Porque, irmãos, eu digo para vocês com muita tranquilidade, cada vez que eu preparo um sermão, eu sofro porque eu sou confrontado. Não sou eu que escolhi esse texto. Esse texto aqui eu tive que passar por ele. Eu sou confrontado. Quem gosta de ser confrontado, levanta a mão. A gente ama, a gente não gosta. Ninguém gosta. Por mais que esteja, a Bíblia sempre está correta em nos confrontar. Então, tome cuidado com as suas deficiências. Primeiro, escute, leia toda a palavra de Deus. Segundo, com as misturas. Aí é aquilo que eu falei do pastor Nicodemos. Você gosta da palavra de Deus, mas aí você mistura um pouquinho de coaching, um pouquinho de teologia da prosperidade e tudo. Aí estamos um negócio bacana aqui. E você está comendo um alimento que não vai fazer bem também. Você está misturando muita coisa aí e vai trazer mal a médio prazo, né? Então, assim, aplicação. Se alimente bem para que você cresça de forma saudável. Então, esse princípio aí que eu acabei de falar, segue. Leia a Bíblia com regularidade. Regularidade é todo dia, se possível. Mas com regularidade, constância, de maneira, como a gente pode falar assim, de uma maneira não aleatória. Tem gente que abre, hoje eu leio a Bíblia todo dia. Aí um dia ele lê um versículo de João, outro dia um de Isaías, mas leia de forma progressiva para que você possa enxergar ela como um todo. Passe por todas as escrituras. Quando você tiver dúvida, pesquise, pergunte, procure bons livros, perguntem pelos autores. Se tem algo que na minha vida cristã eu fui muito abençoado nos lugares onde eu passei, é porque eu sempre tive pessoas para me indicar bons autores. Isso já ajuda muito, de você saber quem pesquisar, quem procurar. Pergunte para os seus pastores, para os mais novos, pergunte para os seus pais, né? Conversem vocês em família, mas busque a palavra, conheça ela, tenha constância, regularidade. Uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias e começa a fazer isso quando tem 12, 13 anos, quando ela tiver 30 anos, ela vai ter mais de 18 anos de leitura constante. Isso é muito tempo. Nós aqui que somos mais velhos, né, vai ter 20, 30, 40, 50 anos de leitura da Bíblia. Vocês acham que isso não faz diferença na vida de alguém? Mas é regularidade, constância, meditando sempre naquilo que é falado, orando ao Senhor e pedindo discernimento. E a gente precisa ser humilde quando a gente está diante dessa palavra aqui. A gente precisa ser humilde, tá bom?
E o último ponto, que é o último verso, experimentando a bondade do Senhor. Aqui ele vai fazer um desafio, Pedro faz um desafio. Ele fala, olha, vocês creram em Deus, não creram? Creram. Vocês foram salvos, vocês experimentaram a bondade de Deus quando Ele salvou vocês. Por causa disso, vocês vão ser uma vida mais santa, vocês vão ter uma vida de temor, vocês vão ter uma vida de amor ao próximo. Para continuar e ter crescimento, vocês vão abandonar o pecado e vocês vão se alimentar da palavra de Deus. E ele faz um desafio, se é que vocês já tiveram essa experiência de que Deus é bom, de que o Senhor é bondoso. Aqui eu faço para vocês esse desafio. Vocês já tiveram essa experiência de que o Senhor é bondoso? De que Ele morreu, né? Jesus Cristo, aqui ele está apontando para Jesus, de que Jesus Cristo morreu na cruz, no seu lugar, para levar os seus pecados e para que você possa ser incluído então na morte dele e na ressurreição dele, para que você possa crer no Evangelho de Cristo. Se você já experimentou isso, isso é a base pelo qual a gente vai olhar e poder viver dessa forma. Se você não sabe o que é isso, se você ainda acha que de alguma forma você vai poder chegar no céu pelas suas obras, por aquilo que você fez, que tem um caderninho que anota as coisas boas e ruins e o caderninho está com mais coisa boa do que ruim, que vai ter um purgatório, nada disso é verdade. Se você morrer sem que você tenha de fato sido alguém que foi nascido de novo, alguém que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai para o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Não existe um meio termo, não vai acabar tudo, não vai virar pó. Isso é urgente, irmãos. Isso é urgente, isso é algo real. E Jesus Cristo oferece isso de maneira gratuita a todos nós. Ele não pede nada para você. A única coisa que ele pede para você é o reconhecimento, o assentimento com fé, com a fé que ele mesmo te dá. Você só precisa crer. É isso. Você já teve essa experiência de que o Senhor é bom? Entenda, essa experiência de que o Senhor é bondoso é que deve levar a gente a viver uma vida santa. É lembrar disso. Não é porque alguém mandou, não é porque alguém me obrigou, não é porque alguém está, se eu não viver uma vida santa, vão brigar comigo, o pastor vai me reclamar. Não é por causa disso. É porque Deus é bom. Cristo foi bom conosco e porque Ele é bom comigo, eu sou tão grato, eu me deleito tanto nisso que eu quero servi-lo, eu quero abandonar o pecado porque Ele detesta o pecado. Eu quero ler mais a Bíblia porque foi onde Ele se revelou. Isso é, de fato, experimentar essa bondade do Senhor. Que o irmão Heber, que tem um livro sobre esse livro de Pedro, né, ele vai dizer, essa condicional se, algumas pessoas vão dizer, será que ele está questionando? Não, ele presume que todo mundo ali é cristão. Chama atenção para a experiência da bondade do Senhor, norteando a sua busca por mais dessa experiência. Eu experimentei a bondade do Senhor quando Ele me fez nascer de novo. Eu quero experimentar mais dessa bondade todo dia. E sabe como que eu experimento isso? Quando eu vivo a vida dele, quando eu vivo uma vida calcada nas Escrituras e numa vida de boas obras. É assim, por amor a ele, para experimentar mais essa bondade. Os leitores deveriam sondar se já tinham experimentado a bondade do Senhor, que foi a pergunta que eu acabei de fazer para vocês, e se tivessem, essa bondade do Senhor, esse amor com o qual Ele me amou, é que deveria nos levar a querer mais dessa bondade. Eu já experimentei e eu quero de novo e eu quero mais. Eu quero experimentar mais desse amor, quero experimentar mais dessa bondade. Esse trecho que a gente acabou de ler, se é que vocês já têm essa experiência de que o Senhor é bom, sabe o que Pedro estava fazendo referência? Na forma como é traduzido, a gente não consegue ver de uma maneira muito clara, mas os comentaristas são unânimes. Ele está citando Salmo 34, verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esse é o desafio. Vocês têm provado de que o Senhor é bom? Porque Ele é. E se você provar, se você experimentar, você vai ver. O salmista fala exatamente a mesma coisa. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. É um desafio. Se você experimentar, você vai ver do que eu estou falando. Você vai ver aquilo que eu estou falando. Ele é bom. E aqui o irmão Weber, de novo, vamos valer dele, porque a forma como ele analisa isso é muito interessante. É o amor de Cristo que nos constrange a responder em consagração. Por que Jesus Cristo morreu naquela cruz? Por amor. Foi por isso que ele fez. A gente já leu, já estudou isso. A única forma de crescermos é quando a nossa devoção é o nosso deleite. Por isso, irmãos, disciplinas espirituais são importantíssimas, mas a gente precisa lidar sempre com a motivação dela. Por que você lê a Bíblia? Porque mandaram. Porque depois o Marco vai me perguntar se eu li.
Se você fizer desse jeito, nunca vai dar certo. Isso se chama legalismo. Isso tem nome, é legalismo. Pode ser um tipo de moralismo. E alguns fazem por misticismo. Porque se eu não ler a Bíblia, vai dar azar. Ah, hoje eu não li a Bíblia, por isso está dando tudo errado. Tudo errado. Não é nem por misticismo, nem por moralismo e nem por legalismo. Sabe por que você deve ter uma vida de devoção? Você lê a Bíblia, que você ora, que você quer conhecer mais a Deus? Porque você se alegra e se deleita na bondade do Senhor. E como isso é algo que alegra a Ele, isso me alegra, é isso que eu quero, porque isso faz bem para mim. É assim que passamos a ler mais a Bíblia, orar mais e ter mais zelo por nossa devoção. É desse jeito. É quando a gente parte do amor de Deus por nós, e não do que eu preciso fazer para Ele. Porque o que você tem para Ele não é nada. Mas quando a gente faz por dele, para devolver aquilo que Ele mesmo me dá, é totalmente diferente. É por amor. É o amor dele que me constrange. É a bondade que eu sinto dele que me constrange a viver desse jeito. A gente precisa mudar as nossas motivações, irmão. Ah, mas e se eu tiver? Eu já falei disso. E se eu estiver lendo a Bíblia todo dia com a motivação errada, eu paro e busco a motivação certa? Não. Você continua lendo a Bíblia e clama ao Senhor para te dar a motivação certa. É isso que a gente faz. Porque ler a Bíblia é algo que nos traz alimento. Aqueles irmãos estavam passando por lutas, problemas, e eles possivelmente estavam, talvez, duvidando da bondade do Senhor na hora que eles estavam sendo provados. Você já foi provado? Eu já fui. Quando você estava sendo provado, você não foi tentado a duvidar da bondade do Senhor em sua vida? Aqueles irmãos estavam sendo tentados, né? Nós possivelmente estamos sendo tentados em algum momento. Aqui, Pedro ele nos lembra, ele falou, olha, não duvide da bondade do Senhor, vocês já provaram, vocês já viram, Ele é bom, Ele é bom. Tenham fé nisso, confiem nisso, vivam sua vida deixando isso muito claro. E a gente precisa lembrar disso, irmãos. Isso vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês, isso é necessário, isso aqui é o senso de urgência. Lembra do bebê? Senso de urgência e necessidade. Que nós nos afastemos do pecado, que nós busquemos conhecê-lo mais e que a gente se deleite na bondade do Senhor.